Fala turma, Cauê da CF Trader aqui para mais um vídeo. Desculpa a minha voz um pouco rouca, tô meio gripado. E o vídeo de hoje a gente vai falar de análise, que é o que vocês gostam, né? Mais uma dica importante. A gente vem passando aí por um início de mês extremamente conturbado com a geopolítica no mundo, né? A gente teve o ataque dos Estados Unidos no Irã, que deixou o mercado meio chato. E eu sempre falo muito aqui sobre gerenciamento, sobre fazer a mesma coisa todos os dias, e é justamente isso, né? Esse é um vídeo de uma operação que eu fiz, de uma coisa que eu falo aqui várias vezes, né? Você analisar, ter o price action ali como base das suas operações e executar o que você faz sempre. Eu gosto muito de operar a abertura de Nova York, tá? Eu não acho que é um operacional, às vezes, tão bom para o iniciante. Eu falo para vocês que vocês devem esperar o mercado abrir 30 minutos depois e fazer as operações a partir dali. Eu gosto da vol, da abertura, quando tem contexto. Então, o contexto de abertura ele é legal para fazer as operações. Eu vou mostrar aqui para vocês uma operação que eu fiz no ativo Nasdaq. Fiz operações no S&P também no mesmo dia, mas especificamente eu quero mostrar para vocês aqui uma operação que eu fiz em Nasdaq, tá? A gente vai vindo o gráfico de 4 horas para cá. Eu não quero deixar o vídeo muito extenso, nem muito poluído, o mais didático possível. Para você que faz operações rápidas em time frame menores, eu sei que você tem que vir do time frame maior para o menor, mas a gente vai começar do H4, tá? Então aqui, turma, o que você vai olhar quando você começar o seu dia de trabalho? Primeiro, tentar identificar uma tendência, os principais pontos de topo, os principais pontos de fundo e saber ali qual que é o seu viés para aquele dia. E esse mês que começou agora de março, está extremamente difícil você ter um viés no dia, né? O mercado tá chato, tá conturbado. Mas a gente consegue ver aqui, ó, rápido, né, de olho, que a gente tem uma consolidação. O mercado tá travado aqui, ó. E não é de agora, né? A gente tem um mercado aqui já faz um mês, do dia 5 de fevereiro, ele bateu nesse fundo aqui e se estende aqui. Num cenário racional e lógico, a gente teria essa movimentação, né? O mercado tá lateral, bate aqui, então a próxima pernada seria ele vir para o topo. Você já tem que estar um pouco ciente de que isso pode acontecer, se o mercado querer buscar essa região aqui. Só que como o mercado tá irracional, e eu tô com uma intenção maior na venda, por mais que eu tome operações compradoras, eu saio rápido, eu não fico buscando muita coisa, tá? Mas, teoricamente, a gente tem aqui teste topo fundo, então o próximo seria o mercado buscar topo, num cenário em que o mercado tá lateral, num time frame maior. Mas lembre-se, a gente vem de um mercado numa pernada de baixa e defendendo aqui, ó, a retração de 50% aqui, ó, entre 50 e 61 aqui, ó, que é onde ele não consegue. Então, eu posso ter também o mercado falhando uma, falhando duas e já querendo vir para um movimento de baixa. E aí eu puxaria essa perna aqui, daria a retração aqui e o mercado vindo aqui quase na 7,8, tá? Então, eu tenho que estar com tudo isso em mente para começar a trabalhar. Aqui no H4 eu tenho algumas mínimas importantes, ó. Isso aqui a gente está pegando 7 horas da manhã. Então, essa vela aqui abriu 7 horas da manhã. A gente vai num cenário em que você está começando a fazer suas marcações para trabalhar Nova York, tá? Então, eu vou marcar essa última máxima aqui e vou marcar essa também. Como essa é a vigente da vela e não é a mínima, não é a máxima maior, né, que teria essa, a gente vai colocar uma tirinha mais tranquila nela. Beleza? Ela não é tão forte assim, mas é relevante para a gente. Num cenário em que esse mercado tente, de repente, vir um pouco mais embaixo, a gente teria esses pontos aqui como alvo, tá? E vai ser relevante essa informação lá na frente, de uma outra operação que eu fiz. Aqui seria esse ponto. Beleza? Vamos colocar o time frame de 1 hora. E é esse cenário que eu tenho. Eu tenho também aqui uma linha de tendência, tudo isso é price action, galera. É seguir o que o preço vem fazendo, tá? Tem uma linha de tendência. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o nosso marcador de sessões. E eu tenho aqui, ó, a mínima das 4 horas é a mínima de Londres, beleza? Então eu tenho aqui a mínima de Londres, a mínima de 4 horas. A máxima de Londres, ó, tá aqui, ó. Então, aquela linha que a gente achou que não era tanto relevante, já se tornou extremamente relevante. É a máxima de Londres. Vamos colocar aqui uma linha roxa. E aqui é a máxima do dia. A máxima do H4 é a máxima do dia, tá vendo? Máxima de Tóquio, máxima de Sydney. Vamos colocar outra cor nela aqui.
beleza? O preço já levou a mínima do dia e voltou para cima da mínima do dia, ó. Ele renovou a mínima do dia aqui, ó. Aqui eu tinha uma mínima do dia, que era a mínima de Sydney, tá vendo aqui amarelo, ó? O preço renovou, brigou, rompeu, voltou e teve fechamento acima. Tá, já começa a ficar um pouco mais interessante. O que eu tenho aqui em termos técnicos? Mercado. Ficou fraco aqui, né? Deixa eu colocar outra cor mesmo. Vou colocar aqui um Fusca. Ó, o mercado abriu, tá lá em cima, fez praticamente aqui um topo duplo. Só que aqui ele rompeu a mínima do dia, volta para cima, tenta levar a mínima do dia de novo, não consegue dar uma pancadona para cima. Nesse contexto, eu posso puxar aqui agora essa mínima com essa máxima e ficar atento a essa região aqui, tá? Se o mercado quiser realmente subir, buscar regiões maiores, esse ponto ele é o de interesse aqui na minha região. Vamos para o gráfico de 15 para entender como que está ficando o nosso cenário. Vamos tirar o marcador de sessão e aqui é o nosso desenho, certo? Que horas são aqui? 10h45. Aqui no meu horário em Lisboa, o mercado americano ele abre 2h30. Então falta tempo. A gente vai dar um play aqui. Diminuir um pouco, senão a gente vai perder o time. Aqui que horas são? 11h45. Aqui 1h da tarde, ó. 1h da tarde ele veio para baixo da retração desse movimento todo, tá vendo? E volta ali testar a mínima do dia. Vamos continuar o nosso play. Mais uma pancada para baixo, 1h30 da tarde, ó. Essa região aqui ela já não é mais tão relevante para a gente, já perdeu. Posso pensar num cenário de venda? Posso, mas ele não perdeu a mínima de Londres ainda, ó. Lembra que ela é uma linha importante para a gente? Então, ela segue sendo um suporte interessante, tá? Aqui o mercado vem bem próximo da mínima de Londres, faltando 30 minutos para abrir o mercado. Eu posso fazer o quê? Ajustar essa linha de tendência? Faz sentido. Linha de tendência aqui, ponto, acabou. A gente já marcou essa linha de tendência lá no tempo gráfico maior, tá? Posso ajustar ela aqui, se for o caso, ó, no 15 minutos, mas se eu já mexi, já ajustei essa linha de tendência lá, é o meu ajuste, porque senão eu perco a média da movimentação e não vou entender quando for um falso rompimento. Beleza? O que eu vou esperar aqui? E aí eu vou para um tempo gráfico menor para começar a fazer o meu filtro e entender se esse mercado está perdendo força ali na abertura de Nova York. A abertura de Nova York, novamente, vou falar para vocês, não é uma coisa que eu aconselho para iniciante, porque é muito volátil. Se você não tiver margem, de repente, para fazer um outro trade, você vai acabar ficando de fora. Então, às vezes, é melhor esperar o pico da abertura. Só que aqui, próximo da abertura, eu já estou perto da região, que é uma região interessante, com uma possível sinalização de compra, que a gente tinha regiões que não poderiam ser, que deveriam ser testadas, e com preço possivelmente lateral, e com a máxima de Londres lá em cima, ele brigando na mínima, se ele falha aqui, eu vou buscar operações de compra, tranquilo, tá? Porque eu já fiz uma análise prévia e entendi que ele tem pontos altos para buscar, beleza? Então, o que acontece a seguir aí no 1 minuto? E aqui, ó, a gente tem o preço rompendo a mínima de Londres. Você não faz absolutamente nada. Você não vai fazer nada aqui. Você vai só observar que falta 10 minutos para abrir a sessão de Nova York. Vamos dar um play. Olha lá o que acontece. Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Eu acabei de ter uma falha aqui na mínima de Londres. Se o preço volta aqui para baixo, eu já posso pensar numa movimentação de venda. Só que eu já tenho aqui uma vela do 5 fechada aqui para cima. E eu posso começar a pensar numa movimentação de alta, que seria nessa retração do movimento. Aqui, porque eu tive a ignição do preço na vela que antecede a abertura. 5 minutos antes da abertura a gente teve a ignição. O ideal é que você espere essa próxima vela para tomar uma decisão. Ó, e aqui acelerou demais, mas enfim. Aqui seria o seu ponto de entrada, ó, nessa máxima ou aqui nessa máxima. Eu entrei aqui, ó, tá? Nessa região eu entrei com o stop nessa mínima. Por quê?
porque o preço pegou a mínima de Londres aqui, que era um ponto interessante, já tinha feito toda a configuração lá atrás, em tempos gráficos maiores, de que ele estava rejeitando essa região, e que mesmo que ele fosse cair, ele precisava testar regiões mais altas. Qual vai ser o meu alvo? A máxima de Londres. Tá? Por quê? Porque dentro da análise que a gente fez, ele pode vir até aqui em cima. Até lá, eu não acredito que ele vai. Por quê? Porque eu tô com uma expectativa de baixa no dia. Mas mesmo se ele for cair, eu acredito que ou ele vai testar a retração do movimento todo, que traria o preço no mínimo até aqui, e aí chegando aqui eu posso colocar minha ordem no 0 a 0, ou, e como alvo final, a máxima de Londres, tá? Seria a minha operação aqui nessa movimentação. E o que o preço faz? Ó? Ele já vai direto no ponto da retração, tá vendo? É o primeiro ponto de falha do preço aqui nessa região. Para uma possível reentrada, aqui já se passou 8 minutos da abertura, ainda não é o ideal para você buscar operações, mas você já pode começar a filtrar FIBO aqui, para de repente fazer uma reentrada. Ó. Ele vem, bate na retração de 50%. Vamos colocar uma linhazinha aqui, ó. Bateu na retração de 50% aqui, ó. Certo? Vamos dar um play. Voltou a subir. Então você teria uma reentrada aqui nesse ponto. Aqui já seria um ponto que você poderia buscar operações nesse trade, sendo mais iniciante, para não ser muito pego por volatilidade, né? Colocaria a sua entrada aqui, ó. Retração de 50, stop aqui nessa mínima, alvo lá no mesmo lugar. Você vai pegar menos, o alvo menor, mas você vai correr um risco menor também, tá? E aí vamos dar um play. O que o preço faz? Boom. Take. Deu take lá, tá vendo? Então, das duas formas, você teria a sua operação. A mais agressiva, a que eu fiz aqui, se ela me dá stop, eu consigo pegar outra operação, eu consigo fazer outro trade. Às vezes você não, então por isso que eu falo que é melhor esperar essa operação, que é a operação meia hora depois da abertura. Você já perdeu um pouco da volatilidade e você já tem uma confirmação maior. Também teria dado certo essa operação com o mercado indo lá na máxima de Londres, dando o seu take lá na operação. E aqui é a operação que eu fiz, tá vendo? Ponto de entrada, aqui já o preço já tinha andado bastante, seguindo o mesmo alvo, buscando a máxima de Londres, conduzindo a operação até lá e executando todos os lotes quando a operação finaliza. Então, a minha entrada foi no 993.25, então eu entrei aqui, ó, vou colocar certinho, 993.25, exatamente aqui, ó, quando ele faz o rompimento dessa barra aqui, ó, a primeira barra positiva depois da minha confirmação, e o meu stop foi aqui na mínima desse candle. O meu risco nessa operação com 2 micros contratos, foi de $130. Por isso que eu falo, se eu tomasse esse stop, eu poderia entrar de novo na operação. Então, $130 para ter um lucro de $800. E o trade de abertura, ele é rápido, né? Então, você vê que eu entrei na operação 2h28 aqui no meu horário e encerrei a operação 3 horas da tarde. Então, trade na abertura de Nova York eu gosto por isso. Ele resolve rápido. Ele é rápido. Eu gosto de day trade, eu gosto de volatilidade, eu gosto de mercado rápido. Depois nós fizemos uma operação no S&P, que já não foi frutífera. Eu acabei tomando uma posição no S&P aqui, ele andou, mas ele não foi até a máxima de Londres, acabou tirando a gente, e depois eu voltei vendido em Nasdaq. Eu vou dar até um spoiler aqui de um outro trade, eu não vou gravar sobre ele, mas já vou mostrar aqui para vocês na sequência o que aconteceu. Vocês vão ver que o mercado cravou a máxima de Londres, veio para baixo com muita força, tá vendo? Perdeu a mínima, e nós fizemos uma venda aqui, nesse ponto aqui, que foi no tempo gráfico de 5 minutos. Eu fiz uma venda, eu não vou lembrar exatamente, tá? Essa venda foi feita na sala de operações, nós vendemos aqui, se eu não me engano, stop aqui e alvo aqui embaixo, que era essa caixinha cinza aqui que a gente tinha marcado previamente também. Deu um calor, tá? O mercado quase estopou a gente, olha onde ele foi.
lá em cima. E nós pegamos o take. Na verdade, a gente pegou o limite do take, a gente saiu aqui, ó, tá? A gente saiu na mão essa operação. E nessa operação, com um microcontratos, nós fizemos $500 nesse trade. Também foi uma operação muito interessante. Vou colocar aqui um print dela para vocês verem. Então, ou seja, eu tinha um viés vendedor, correto? Mas a operação de abertura, eu já fiz outros vídeos aqui explicando para vocês, ela muitas vezes você vai pegar na contramão do viés que você tem. Você vai trabalhar aquele momento de manipulação de mercado, de falha de movimento. Não gosto de falar essa palavra manipulação, né? É aquela falha de movimento. O mercado ele oscila. O mercado ele tem consolidação, o mercado ele precisa precificar e aí depois ele vem na direção. Se ele não consegue ir para determinada direção, ele volta para outra. E o price action sempre vai determinar a movimentação do preço e vai ser a base para você fazer as suas operações. Se você pegar aqui, ó, essa máxima com essa mínima, vocês vão ver que a nossa operação foi executada exatamente na retração de 61. E o stop eu deixei um pouco acima dessas mínimas do pavio aqui, ó, porque eu tinha que ir para natação com meu filho e eu não ia acompanhar essa operação. E aí eu falei para o pessoal, deixa aberto e a gente vai sair só lá no nosso alvo final, que foi aqui, na retração que a gente tinha. E o que aconteceu depois que o preço bateu aqui? Vou mostrar para vocês. Ele perde força e sobe. E se eu falar para vocês que eu comprei aqui, vocês acreditam? Que eu comprei aqui esse preço ontem também? Não acredita, né? Comprei, inclusive, estava na cal com os alunos na hora, com alguns alunos na hora que eu comprei já no final da tarde. Vou deixar o print aí também, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aí, fiz a compra também nessa operação, mas já era uma conta de teste. Eu postei no meu Instagram, inclusive, essa operação. Se você não me segue, já me segue também, o link tá na descrição. Também fiz essa compra. E o mercado foi embora. Mapeamento, preparação, análise gráfica, price action, saber de onde ele está vindo, para onde ele está indo e onde ele pode parar e conseguir trabalhar em meio ao mercado lateral, tá? Então, muitas vezes, você vai ter dias difíceis e que você vai precisar fazer mais de um trade, mas seja paciente. Vai ter dia, cara, essa semana tá péssima, eu não tenho problema em falar isso. Ontem foi um dia bom, um dia excepcional, a gente pegou bons trades, eu peguei alguns trades bons ao longo da semana, mas não vou negar. Só dá um zoom no gráfico, tá difícil, você coloca em um tempo gráfico maior, você consegue ver aí que o mercado tá sem direção, tá complicado, mas dá para você ir trabalhando, fazendo uma leitura mais fina. O day trade, ele vai exigir mais operações de vocês na maioria das vezes, por isso que quando o mercado tá ruim é bom diminuir a mão, esperar um pouco mais, e o mais importante, aceitar o resultado. Seja ele negativo ou seja ele positivo. Se você tem um resultado negativo, aceita, tá tudo certo. Amanhã é outro dia. Não tem problema você estopar 2 dias, 3, não tem problema. Vai acontecer. A questão é, um dia ele não pode ser maior que os seus resultados que você vem tendo aí ao longo de uma semana e um mês. Como às vezes eu vejo, o aluno tá lá fazendo um trabalho legal. Pega um dia ruim, joga tudo a perder, entendeu? Não pode, você tem que ter essa sacada. Tá? Faz tudo direitinho, consome os conteúdos que eu posto aqui para vocês, eu vou tentar postar com mais frequência, mas são coisas que vão ajudar vocês aí ao longo dessa trajetória, né? Dessa loucura que é o trade. Valeu? Não esquece de se inscrever no canal, se fez sentido para você esse vídeo, se você tirou algum insight daqui, comenta aí também, não custa nada, ajuda aí, que engaja o vídeo. Vambora, tamo junto!